Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Davis, estamos fazendo um curso de PHP completo no canal. A gente está vendo a parte de referência da linguagem, agora a gente vai ver neste vídeo a parte de interfaces e classes pré-definidas no PHP. Não se preocupe, esse vídeo, se quiser até pular ele, é mais tranquilo, é só para você ter informação, tá? Não é necessário saber tudo, decore isso, é só para você saber que existe e como faz parte do PHP, eu quero trazer nesse curso para você, tá? É que é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, mas vale a pena você saber que existe, acho que vale a pena ouvir falar disso, tá? Seja bem-vindo, você que é novo, clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Todos os dias tem vídeo novo aqui de programação, desenvolvimento, segurança, infraestrutura, tudo aqui no canal, tecnologia, aplicativos, tudo aqui no canal para vocês. Vamos lá então, seja bem-vindo e vamos lá direto, né? A gente vai ver então interfaces e classes pré-definidas no PHP. O PHP, ele vem com várias interfaces, né, já pré-definidas. Tem a Transversable, Iterator, Iterator Aggregate, Throwable, Array Access, Serializable, Closure Generator e Weak Reference, tá? Então tudo. Veja também as interfaces SPL, classes reservadas, vem tudo isso já pré-definido. Eu vou basicamente aqui a gente acaba entrando também, além de interface, também em alguns paradigmas de programação. Então a primeira dica que eu dou é o seguinte: se você precisar aprender mais sobre paradigmas, eu vou colocar um link aqui embaixo do vídeo e no card, um card para uma série só sobre paradigmas, tá? Porque senão é muita coisa específica que a Generator a gente já viu, inclusive, anteriormente, né? Mas é muita coisa específica que só vai fazer sentido quando a gente fala também de paradigma de programação. Vamos falar rapidamente, só para a gente conhecer a Transversable, né? A interface para detectar se uma classe é percorrível usando um for each. Então, interface básica abstrata que não pode ser implementada sozinha, ao invés deve ser implementada com Iterator, Aggregate ou Iterator, tá? Basicamente, só para você saber que ela existe nesse vídeo, não precisa entrar muito em detalhe, porque senão a gente vai entrar numa coisa já muito específica, que você não vai no dia a dia estar usando tanto, mas é bom saber que tem, tá? Também tem a Iterator, interface de iteradores externos, objetos que podem ser iterados por eles mesmos internamente. Então, a gente vê aqui que a Transversable é a base, né, do Iterator, ok? É a mãe do Iterator. Então, você vai ter o Current, Key, Next, Rewind e Valid. Vamos ver, esse exemplo vale a pena a gente ver, olha só. Então, como você usa uma classe Iterator? Define o myIterator, ele vai implementar a classe Iterator, né? Vai ter a posição que é 0 e um array de primeiro, segundo e último elemento. Aqui vai ter um construtor que ele seta a posição para 0, o rewind ele dá um vardump no método ali e a posição seta para 0. O current ele vai pegar a posição do array de disposition, né? A posição atual. O key é a própria posição atual, que é a chave, né? Onde está o ponteiro, né? O next é a posição incrementada, mais position, tá? E valid ele retorna se tá essa posição tem alguma coisa, né, que setada na posição. Daí ele IT é new iterator, ele começa uma classe de iteração for each, it as key value, var dump key e value. Perfeito? Então ele vai aqui, a saída ele vai executando, basicamente é isso, tá? Então aqui a forma de implementação de iterator. Não vou entrar demais nesse vídeo, senão vai ficar muito complexo e não é momento de isso. É legal a gente ver exemplos mais práticos, tá? Isso é mais teórico. Bom, vamos lá. Iterator Aggregate, ele cria uma interface para o iterador externo. Basicamente, então você vai ter my data aqui que vai implementar esse iterator aggregate. Vai ter propriedade 1, 2, 3 públicas. O construtor ele seta a propriedade 4 para a última propriedade. O get iterator ele vai retornar um array de iterator aqui. Faz ele vai executando um for each e vai dando um var dump. Então esse exemplo vai property 1, public property 1, propriedade 2, propriedade 3, propriedade 4, tá? Ele vai gerar a partir desse exemplo, tá? Legal?
Basicamente o iterator você vai usar muito para percorrer listas, tá? Quando você tem que fazer uma seek sequencial numa lista, é bem indicado. O throwable é a interface base para qualquer objeto lançável através da declaração throw. Isso é aquela base, sabe? Quando você vai, tipo exception, por exemplo, e o error, ele é um throwable, né? Então, é baseada nessa classe aqui, ó. Então você vai ter a definição da classe throwable aqui. Perfeito? Bom, daqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito complexo e é um vídeo opcional, tá? A interface Array Access também, ó, você vai ter um offset exists, offset get, offset set e um offset unset. Aqui a mesma coisa, ó. Ele vai definir um objeto que implementa Array Access, vai ter um container que é um array e uma função de construtor, que vai setar o array, na verdade, 1, 2 e 3, key e value, beleza? Daí ele vai ter um offset, ele pergunta, não é nulo, então ele vai retornar um container do valor. Caso seja nulo, ele vai retornar o próprio valor. Bom, basicamente é a implementação, e aqui ele vai dar um exemplo, né? Você vê, var dump, objeto 2, basicamente é o exemplo, né? Aqui. Tá? Porque como são muitas classes pré-definidas, eu vou só passar para você saber que existe isso, caso você precise alguma coisa muito específica, tem tudo disponível. Agora, isso é muito importante, essa é uma das mais importantes, a serializable, tá? Tratamento de JSON, tudo isso você vai usar bastante, tá? Bom, serializable, classes que isso aqui é a base do PHP teórico, tá? Ok? É a classe mais abstrata possível para derivar outras classes e comportamentos no PHP. Vamos lá. Interface de serialização personalizada. Classes que implementam essa interface não possuem mais suportes a métodos sleep e wake up. Esse método serialize é chamado não implementando uma instância e possui necessidade de ser serializada. Não invoca o método struct, ele possui qualquer efeito colateral a não ser programado no método. Quando os dados são deserializados, a classe toma conhecimento e o método unserialize apropriado é chamado como um construtor, em vez de chamar o método construct. Se necessitar executar construtor padrão, pode-se fazer um método. Tá? Então você vai ter o serializable, que você vai serializar ou deserializar. Aqui a implementação, né? Caso você queira implementar uma classe que execute essa função, ele deu o exemplo aqui, ó, class object implement serializable. Vai ter o private privado da própria classe data, né? O que está ali dentro da classe. Tem uma função construtor que seta a data para o meu dado privado, tá? Vai ter uma função serialize que ele vai retornar um serialize do dado, né? E vai ter uma função unserialize que ele vai retornar o unserialize do dado, ok? Daí vai ter uma função get data que ele vai retornar o dado, ok? Então, nesse caso, ele instanciou o objeto ali chamado a variável chama obj e ele instancia a classe obj, ok? Aqui serialize de obj, ok? Ele aplicou serialize. Var dump ser, new object é unserialize de ser. Ele já pegou daqui e vai dar um var dump get data. Então ele vai retornar aqui, é o retorno dele. Perfeito? Caso você precise, tem aqui a base do PHP, tá? Closure, agora uma outra estrutura também. É uma classe para representar funções anônimas. Funções anônimas implementadas por objeto desse tipo. Esse fato era considerado um detalhe na implementação, mas agora foi oficializado. Introduzido no 5.4, essa classe possui métodos que permitem ainda mais controle de funções anônimas na sua criação. Como eu te disse, esse vídeo é opcional, tá? A gente está trabalhando já numa camada bem mais baixo nível no PHP, bem mais avançada, tá? Vendo a parte base, né, de vários tipos de implementações e de paradigmas de programação, inclusive, e as classes básicas que você pode utilizar como base para você derivar a sua classe. Além desses métodos estados, a classe também possui o método invoke para consistência com outras classes que implementam um invoke mágico, tá? Basicamente aqui dá o exemplo da base, da estrutura base da classe Py. Vamos lá, agora a classe generator, já vimos a fundo, né, generator no vídeo anterior, tem um vídeo só sobre generator. Bom, aqui
são os métodos dela, e daí a gente vai ter toda essa parte que a gente viu. O Generator a gente viu bastante, né, nos vídeos anteriores. Lembra que a gente, a Generator, ele gerava uma cadeia de interação não ocupando memória, e no for each ele extraía item por item. A gente deu vários exemplos, inclusive. Depois consulte aí o vídeo anterior, um dos vídeos anteriores sobre Generator. E daí tem a Weak Reference, referência fraca. Referências fracas permitem que o programador mantenha a referência a um objeto, que não impede que o objeto seja destruído. Eles são úteis para implementar estruturas como cache. Tá? A Weak Reference não deve ser confundido com Weak Ref, que é a extensão da Weakref. Weak Reference não pode ser serializadas. Então ele dá um exemplo, ó, Weak Reference, construtor, cria e get. Então aqui é um exemplo que ele vai dar. Você tem um objeto, né, é um new de standard class, daí ele vai criar essa referência e vai dar um get, vai deserializar o objeto e vai dar um var dump, ele vai retornar como nulo. Beleza? Então é isso, só esse vídeo é interfaces e classes pré-definidas no PHP. Esse vídeo é opcional, tá? Não se preocupe em entender demais ele neste momento, tá? É só para você saber que existe. Próximo vídeo a gente continua com essa parte mais teórica, depois a gente já termina essa parte e vai para a parte mais legal do PHP. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Dave, seja bem-vindo, clique no botão inscreva-se, ative seu sininho, deixe seu like, compartilha. Eu fiquei até na dúvida se trazer ou não isso, mas eu acho que vale a pena você saber que ele existe, né? Que é a base para derivar classes. Quando você estiver num nível bem mais avançado, isso pode fazer sentido para você, mas não se preocupe agora, tá? Até o próximo vídeo, tchau!